Eu parei de investir em fundos imobiliários. Fecha aspas, tá? Isso aqui não foi eu que falei, e sim o canal Viver de Renda. Meus colegas aqui do time de marketing mandaram esse vídeo e comentou: Ramiro, pô, esse cara aqui explica porque não investe em fundos imobiliários, traz aqui 3 motivos. Eles comentaram a última, que parece ser meio surpreendente. E tem gente aqui do YouTube, de outros canais, como o Top Ações e o 500 Pratas, que fizeram vídeos reagindo a esse. Aliás, ótimos vídeos, por sinal, de 2 bons criadores de conteúdo, 2 caras que eu gosto aí de acompanhar. E como eu sei que esse pensamento está na cabeça de muitas pessoas, tem muita gente desistindo de investir em fundos imobiliários, eu decidi fazer um vídeo sobre esse mesmo tema. A gente vai passar aqui pelos argumentos, vou deixar alguns comentários, aí talvez isso aqui seja bastante rico para ti, para aí diferentes visões de investimentos. Beleza? Se esse vídeo parece interessante, deixa o dedo no like, presta muita atenção no que eu vou comentar, deixa teu comentário também e vamos lá para o primeiro argumento, que é a questão de conflito de interesses. O primeiro argumento que é citado nesse vídeo é, abre aspas, motivo número 1, coloca aí na tela. A regra do jogo dos FIIs é a de que aumentar o patrimônio líquido do FII ou o patrimônio do FII para aumentar o dinheiro do bolso de gestão e de administração, uma vez que eles ganham porcentagem sobre o patrimônio líquido ou sobre o patrimônio do fundo. E para fazer isso, eles não têm o mínimo de pudor de diluir cotistas. Ele traz um fato, que é o fato de que os gestores de fundos imobiliários têm uma taxa de gestão, que é como eles são remunerados, e com base nisso ele traz a tese de que isso gera um conflito de interesses, porque por conta disso os gestores não estariam nem aí para os cotistas e priorizariam muito mais emitir novas cotas para aumentar esse patrimônio sob gestão e aumentar a sua renda. E vamos pegar um exemplo, né? Pega aqui, ó, o XPML11, um fundo de tijolo que tem 0,55% de taxa de administração, o valor patrimonial é de 6,48 bi. Um fundo que, por sinal, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, está com desconto de 16% nesse momento. E se você pegar um gráfico mais antigo, um histórico do valor patrimonial desse fundo, o que a gente vê é isso, uma valorização que foi de 96 por cota em 2017 até R$ 117 por cota. Vamos corrigir pela inflação e a gente vê que aquele valor nominal de 2017 precisaria está hoje em R$ 175 por cota só para empatar com o IGPM. Estou usando o IGPM, não IPCA, porque o IGPM é o índice de inflação muito mais usado na construção civil, na área imobiliária. É claro que aqui tem um adendo que pode existir sim uma diferença entre o preço de avaliação das cotas desse fundo imobiliário com o preço da venda desses fundos imobiliários, como existe, por exemplo, quando você tem um carro, que daqui a pouco está lá valendo R$100 mil na tabela FIP, mas você não consegue vender ele por esse preço, consegue vender por 95 mil, então com um pequeno desconto em relação à tabela FIP. Mas é claro que no fundo imobiliário essa diferença também pode ser para cima. Mas entendido esse cálculo, vamos olhar agora para a remuneração do acionista através de dividendos, e o que a gente vê é isso. É de um dividendo de 50 centavos por cota pago lá em 2018, com uma redução expressiva ao longo da pandemia. Mas ignorando esse período, se a gente pegasse ali os 50 centavos pagos em 2018, atualizados pela inflação, o valor corrigido deveria estar em 89 centavos. De novo, está atualizando por IGPM. O que aconteceu na realidade é que esse fundo hoje está pagando 92 centavos por cota, ou seja, a remuneração ao acionista cresceu acima da inflação, diferentemente do valor patrimonial, que seria o principal interesse do administrador. Então, nesse caso aqui, esse suposto conflito de interesses que deve existir acabou não destruindo o valor para o cotista. A gente pode pegar outro exemplo, o fundo de código MAL11, 0,5% de taxa de administração, patrimônio de 1,5 bi. O valor patrimonial foi de R$ 95 para R$ 120. Só que se a gente atualizasse pela inflação, aqueles R$ 95 hoje deveriam estar em R$ 173. Ou seja, o valor patrimonial do fundo cresceu menos do que o IGPM. E se a gente olhar para os dividendos? Bom, em fevereiro de 2018 ele pagou 50 centavos de dividendo. Com a inflação do IGPM, ele deveria estar pagando hoje 90 centavos só para manter aquele valor, tá? Atualizando aqueles 50 centavos pela inflação, que é o que o cotista de um fundo imobiliário espera. O que o investidor em imóvel ele recebe? Ele recebe um aluguel e esse aluguel é atualizado por IGPM. Então a gente está aqui comparando o fundo imobiliário com o imóvel. E na prática, esse fundo entregou um dividendo perto de 80 centavos nos últimos meses. Até chegou acima de 90 centavos na metade do ano, mas ficou perto de 80 centavos. Ou seja, nesse caso aqui, o que houve foi algo similar
similar com o crescimento do dividendo em linha com a inflação. E eu quero chegar com tudo isso é que o canal Livre de Renda ele trouxe um fato, né? O gestor ele é remunerado pela taxa de administração que incide em cima do patrimônio. E trouxe a tese de que isso poderia causar um conflito de interesse e estar aumentando o patrimônio a rodo, às custas do cotista ou prejudicando o cotista. Só que no limite o que importa para o cotista no fim do dia, pensando aqui, né, que o investidor em fundo imobiliário ele preza muito pelos dividendos, é se os dividendos estão crescendo em linha com a inflação, com o IGPM, que é o que o investidor em imóvel espera. É claro que isso aqui pode não acontecer, né? Ele pode pegar um fundo que teve um aumento de vacância, e aí nesse caso o dividendo ele até pode cair bastante. Ele pode pegar um fundo em que houve revisionais para baixo, esse dividendo acaba não crescendo em linha com a inflação, mas o fato é que isso tem que ser comparado com o mercado de imóveis como um todo. E aí o investidor tem que tomar cuidado para não tomar uma decisão com base num viés comportamental. E os dividendos desses FIIs são pífios, são menores do que a renda fixa do Brasil. Então aqui já é um outro argumento, né? Está dizendo que mesmo que o fundo imobiliário se valorize, mesmo que ele pague dividendos crescentes, ainda assim esse retorno é pífio perto da renda fixa brasileira. E aqui eu acho que ele acaba comunicando muito o que muitos investidores pensam, né? Para que correr risco com fundos imobiliários se a taxa Selic não para de subir, vai chegar a 14% no ano que vem? Pô, prefiro ganhar 14% com a taxa Selic do que 11%, 12% de dividendos de fundos imobiliários. Tá certo essa comparação? Mais ou menos, né? São instrumentos totalmente diferentes. A taxa Selic ela é uma taxa nominal e os dividendos de fundos imobiliários, em tese, eles devem ser reajustados pela inflação, como aconteceu aqui no caso do XPML11 que eu te mostrei, aconteceu algo parecido com o MOL11. Então, em tese, quando você vê um fundo imobiliário pagando 9, 10, 11 de dividend yield nos últimos 12 meses, ele deveria ser comparado com um tesouro IPCA+, um fundo que promete inflação mais X% ao ano. Entendeu? Enfim, vamos lá para o argumento 2, que é o fato de que emitir cotas gera desvalorização. Vou pedir para o Gleison aqui dar um play nessa parte do vídeo. Verdade número 2, o que me fez largar de investir em FIIs, e mais especificamente da Bolsa de Valores. Quando você estuda a história. Quando você estuda o início do primeiro banco central que emitiu moeda sem lastro, que foi lá na Suécia, você começa a entender o porquê que eles tiveram a ideia de fazer qualquer coisa e colocar um ativo como se fosse um lastro para que eles pudessem imprimir. Resumindo, o primeiro banco central da história quebrou. Então foram realizadas políticas monetárias para que eles imprimam bastante, depois eles seguram um pouquinho. Imprimam bastante, depois eles seguram um pouquinho, realizando as políticas monetárias. Se você parar para pensar, ações, FIIs, é uma cópia micro do macro. Bom, no grande resumo aqui, ele está comparando a história do primeiro banco central da história com investimento em fundos imobiliários e em ações. Comparando isso lá com as primeiras emissões de moeda sem lastro no Banco Central sueco. E aí, o que aconteceu naquela época? O proprietário passou a emprestar dinheiro sem ter dinheiro em caixa, sem respaldo, sem lastro de ouro, sem lastro de prata. E aí, o que aconteceu? O excesso de emissão gera uma inflação maior, acabou ocasionando, no efeito em cascata, a quebra desse próprio Banco Central. Agora, isso se conecta aos fundos imobiliários, isso se conecta às ações. Vamos lá, o que tem por trás de uma ação? Tem uma empresa produzindo, extraindo minério, extraindo petróleo, vendendo serviços, empregando pessoas, gerando empregos, pagando impostos, querendo crescer, expandir mercados, aumentar a quantidade de cliente, aumentar o lifetime value do cliente. Por trás de um imóvel tem um prédio, né, que busca reduzir vacância, alugar para mais pessoas, ter melhores contratos. Acho que essa história aqui é bem diferente da comparação com um banco central. É claro que aqui ele está sugerindo, no argumento dele, que há um crescimento artificial do patrimônio, já que os fundos imobiliários eles podem emitir novas cotas para captar mais recursos sem precisar necessariamente ter mais ativos imobiliários, mas eles não deixam esses recursos em caixa parados. Eles usam esse recurso para aumentar a carteira de ativos. Eu acredito que esse argumento ele acaba sendo muito mais forte ou colando muito mais pela insatisfação das pessoas com os fundos imobiliários, que sim, vem caindo bastante, né? Nesse ano é mais de 11% de queda. E nessas horas, acaba sendo muito mais fácil você encontrar motivos para ir contra determinado investimento. É por isso que nos próximos minutos aqui do vídeo eu quero te aconselhar sobre o que fazer nessas horas, de mercado estressado, de preços caindo, de muitas teses explicando que, olha, isso aqui não faz nenhum sentido, isso aqui é o conto vigário, isso aqui você não deve investir. É porque essa dúvida está cada vez mais comum. Ela está aparecendo muito nas sessões de consultoria de investimentos gratuitas que a gente faz aqui com seguidores do YouTube. Como o caso do Vinícius, né? Um cara aqui que já tem
mais de 3 milhões em fundos imobiliários e estava querendo vender tudo. Só que os pontos do Vinícius, eles não passavam pelos 3 argumentos aqui do canal Viver de Renda, mas sim pelo fato de ele estar concentrando seu patrimônio em alguns fundos imobiliários específicos em vez de diversificar seu investimento para se proteger. Ele também não tinha um critério muito claro para definir quais fundos comprar, quando comprar e quando vender um fundo imobiliário. O que é compreensível no caso desse cliente específico, né? Que é um empresário que trabalha pra caramba, que vendeu a empresa, recebeu a primeira parcela, montou uma carteira de investimentos, mas ele está lá na operação, ele tem meta para ir atrás, tem um earnout para liberar, para receber as próximas parcelas, então ele não vai ficar atento estudando o mercado de fundos imobiliários, mercado de ações, mercado de renda fixa. Em casos assim, de investidores que têm muito pouco tempo, muito pouca segurança sobre o que fazer, o que funciona muito bem é um plano completo de investimento, um plano de alocação. Se você se identifica com esse perfil que eu acabei de citar e quer ter a nossa ajuda para que a gente analise tua carteira e te mostre um plano de ação sobre o que muda nela, sem qualquer custo, então basta você apontar o celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar no primeiro link aqui na descrição e agendar uma conversa sem compromisso conosco, uma sessão de consultoria de investimentos gratuita. Acaba sendo muito bem avaliada por quem passa por ela, como o caso aqui, esse seguidor, que falou que a reunião foi bacana, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Bom, voltando aqui a esse segundo argumento, tá, de emissão de cotas sem lastros, a emissão de cotas para levantar dinheiro e deixar ele parado ganhando taxa de administração, eu quero te mostrar aqui 5 pontos sobre esse argumento antes de ir para o terceiro argumento. Primeiro deles, fundos imobiliários possuem lastro tangível, em especial os de tijolo, investem em imóveis. E por trás de um fundo de shopping como o Mall 11 tem vários shopping centers. Nos fundos de papel, eles investem em ativos como CRIs, certificados recebíveis imobiliários, acabam sendo instrumentos de renda fixa, dado com imóveis como garantia, existe um risco um pouco maior aqui, mas ainda assim existe um papel por trás. Enfim, segundo ponto aqui, tá? Essa diluição no sentido de destruir valor para o cotista, ela só acontece quando esse dinheiro levantado pelo fundo acaba não gerando valor para o cotista, acaba sendo mal alocado. Terceiro ponto, né, na comparação dessa diluição com ações, quando uma empresa emite novas ações, ela levanta capital e muitas vezes ela usa ou para diminuir o seu endividamento, ou para comprar um competidor, ou para expandir e crescer em novos mercados. E não necessariamente essas emissões destroem valor para o investidor. Caso alguém interprete que ele está falando de desdobramento, cara, desdobramento não muda nada no patrimônio de uma ação. A gente acha que a ação do Banco do Brasil vai desdobrar e agora o que muda? Cara, não muda nada, não mexe patrimônio líquido, não mexe quantidade de ações, não mexe nada. Aí um quarto ponto, tá, é que classes de ativos como ações ou fundos imobiliários são classes que são reguladas pela CVM, que vem fazendo hoje um trabalho bem melhor do que fazia 20, 30 anos atrás. Todos esses ativos regulados pela CVM são obrigados a divulgarem relatórios gerenciais. Esse tipo de coisa dá ao investidor uma capacidade de controle maior do que na época do Banco Central da Suécia. Eu falo isso com propriedade, porque o Clube do Valor é uma holding que tem uma gestora de investimentos, uma consultoria de investimentos. A gente é regulado pela CVM, autorregulado pela Ambima. Posso te falar aqui, e existe um trabalho sendo bem feito por esses órgãos para trazer mais segurança para o investidor. E o quinto ponto aqui, os fundos imobiliários, bem diferente de moeda, né? Eles têm um foco a geração de renda passiva, a exploração de imóveis para geração de renda passiva. E aí, ao contrário de uma moeda em que o valor é inflacionado de forma artificial, quando tem uma emissão sem controle, por trás das quedas dos fundos imobiliários, muitas vezes existe um motivo claro, né? Uma redução dos dividendos, investidores migrando para outros ativos e tornando os fundos imobiliários mais baratos, muito do que a gente vê hoje. Enfim, o terceiro argumento que eu quero tratar aqui é o argumento de que se você investe em fundos imobiliários, você não tem um imóvel, você tem uma cota. Esse aqui foi o que mais me surpreendeu. O que ele está falando? Ele está falando que ao investir em fundos imobiliários, você não tem imóvel nenhum, sim uma fração pequena de algo que não se valoriza como os imóveis na prática se valorizam. E de novo, é com base em fatos, sim. Você não compra um imóvel, você compra uma cota. É impossível comprar tantos imóveis com o dinheiro que a média das pessoas investem em fundos imobiliários. O cara tem uma carteira aí de 100 mil em fundos imobiliários, conseguiria no máximo um apartamento pequeno. E essa é justamente a proposta dos fundos imobiliários. Esse é um instrumento em que, com menos dinheiro, você consegue se expor ao mercado imobiliário, a ter direitos sobre imóveis. A participação deles, que uma cota é uma fração da participação, de forma mais pulverizada. Quer dizer, você tem 100 mil reais para investir em imóveis. Você prefere o quê? Uma pequena casa residencial num bairro não tão bom da tua cidade, ou montar uma carteira com 15 fundos imobiliários, que por trás deles vão ter 70 diferentes imóveis, alguns fundos de papel e por aí vai. Sobre a provocação, né? Poxa, por que a cota do fundo imobiliário não aumenta com o passar do tempo, diferentemente de um imóvel? O fato é que é fácil fazer essa provocação no momento de queda do mercado, mas se for tirar o zoom, o IFIX, desde que surgiu, ele cresceu.
Não foi um investimento brilhante, 100% em 11 anos é pouco, né? 6,5% ao ano. Mas o fato é que o IFIX surgiu em 2012 no boom do mercado imobiliário, depois de os principais fundos terem subido bastante nos anos anteriores. E de 2019 para cá, a gente vê uma desaceleração no crescimento do mercado imobiliário. A gente fala que com vários investidores, centenas de investidores que têm seus próprios imóveis por conta própria, sem a ajuda do Clube do Valor, que não são fundos imobiliários, e muitos reclamam de que, esses imóveis aqui eles estão empatando com a inflação nos últimos 10, nos últimos 15 anos. Ou seja, nesse sentido, o mercado de fundos imobiliários ele não está descolado da realidade. A grande diferença é que o investidor que investe direto em imóveis, ele não vê a sua cota sendo marcada a mercado. Ele não vê todos os dias, ele não está vendo que a carteira dele, que aquele imóvel se desvalorizou 10%. É o que o investidor em fundos imobiliários acaba vendo. O que não significa que existe um melhor ou pior, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Se você tem um imóvel só e toma uma vacância, você vai ter 100% de vacância na tua carteira de imóveis. Se tem uma carteira de fundos imobiliários e um dele tem uma vacância maior, você não vai te sofrer tanto. Se você tem um imóvel só, você até pode fazer um deal bom, um deal específico, comprar num leilão, ganhar uma valorização maior. Você tem que colocar muita energia, não só dinheiro. Tem que colocar tempo, energia. Uma carteira de fundos imobiliários, fazendo uma boa diversificação, você não precisa colocar tanta energia, tanto tempo assim. Enfim, o grande ponto trouxe aqui alguns argumentos, né, que o Maicon trouxe e mostrei aqui porque na minha filosofia de investimento, para isso aqui não são argumentos fortes suficientes para explicar que alguém não deve investir em fundos imobiliários. E na nossa filosofia a gente entende que é muito bom você ter uma parte da sua carteira em imóvel, uma classe de ativos vencedora no longo prazo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar da Europa. O como vai depender de pessoa para pessoa. A única coisa que dá para trazer aqui claramente é que a venda na baixa, a venda depois de alguns anos do 0 a 0, com um ano em que o mercado está caindo mais, num momento em que a maioria dos fundos imobiliários estão com desconto de 15%, 20%, às vezes 30%, não parece ser a coisa mais sensata a ser feito para o investidor de longo prazo. Mas infelizmente é o que a maioria faz. E a maioria, ela compra na alta e vende na baixa. Se você não quiser ser como a maioria, você pode agendar agora uma sessão de análise de carteira, primeiro link na descrição, ou pode participar de um evento online gratuito, vai rolar nos dias 7 e 8 de janeiro, que eu vou falar sobre alocação para 2025, de forma para você se aproximar da liberdade financeira, fazer mudanças inteligentes na sua carteira de investimentos, investir melhor. Aperta aqui para saber mais. E caso você queira entender por que esse momento atual é o momento que eu estou chamando de a maior transferência de riqueza da história, aperta aqui para assistir esse outro vídeo. Um grande abraço e até mais.